o da Elise foi mais difícil de concluir do que da Suzane? É que o da Elise, assim, na época, o que aconteceu? Para nós chegou para fazer um exame que estava ainda sobre certo sigilo, né? Que existe apenas a suspeita da participação da Elise no caso do desaparecimento do empresário. Porque o que aconteceu? O DHPP trabalha na cidade de São Paulo. As partes do Marcos foram encontradas em Cotia, Grande São Paulo. Só que já estava o zum de um oriental empresário desaparecido. É um puta empresário. É. E aí, então, o legista fala que foi chegando as peças, quando chegou a parte da cintura, né? Que ele viu, assim, a cueca, sabe? Pô, isso aqui não é uma cueca de um Zé Ruela, que nem a gente que... Tá, era uma cueca boa. É uma cueca boa, né? Só, isso aqui não é cueca Zé Ruela. Aí ele viu, chegou a cabeça, o cara é oriental. Então, é um empresário oriental desaparecido. É ele. Vamos ver, né? Né? E aí eu ficava com a suspeita de que a Elise teria matado ele. Porque o que aconteceu? Ela era a grande suspeita do crime ou não? Desde o começo? Sim. Tanto é que é o seguinte, porque o que acontece? Ela falou que o Marcos tinha viajado, pegou o notebook dele... Ela respondeu e-mails, isso eu vi. E-mail, mensagem, não sei o que o Marcos tinha viajado. Para você identificar da onde saiu esses e-mails, qual é a rede que esse notebook está ligado, é fácil. E era uma rede da Zona Norte. E ela falando que o cara tinha viajado. E ele respondendo e-mail da Zona Norte. Na Zona Norte. A casa deles era na Zona Oeste, mas ela ia num padre, numa paróquia, de uma igreja, que era na Zona Norte. Então, provavelmente, de algum lugar desse aí, que ela pegava o notebook e mandava mensagem. Então, ela estava como suspeita já disso aí. E aí, quando nós fomos fazer o exame de luminol, que a gente imaginou o seguinte: qual é o local, vamos botar assim, mais indicado para ter menor sujidade de sangue dentro de um apartamento? Banheiro. Quantos banheiros? Dentro de uma banheira, se tiver, né? E tinha. Aí você imagina o seguinte: um condomínio de classe média alta, 2 blocos, 2 apartamentos por andar. Ele pegou um bloco, comprou as 2 coberturas e juntou, né? Reformou e fez uma só. Nossa, a casa dele devia ser uma confusão. Não, total. Nossa, um labirinto. Mas todos os banheiros tinham banheira. A banheira, só que aí a banheira deles era uma banheira maior, com hidromassagem, não sei o quê. A gente começou a checar pelos dormitórios e banheiros no pavimento superior. Trabalho da porra. Aí nesse meio tempo... Salada, rapidinho. Oi. Vocês demoram por cômodo, mais ou menos em média, quanto tempo? Depende. Puta, não dá pra prever. Tipo assim, a gente começou umas 9, 10 horas, nós fomos até as 2, 3 da manhã. E no dia seguinte, mas não sei, depois na quarta-feira, mas não sei quantas horas também. Mano, imagina por cômodo, eles devem, passar horas em cada cômodo, mano. Analisando e jogando. Então, se eram 2 coberturas, provavelmente devia ter uns mais de 10 banheiros, mano. Olha, eu vou botar assim em termos de metragem. Devia ter 1.700, 1.800 metros quadrados. As 2 juntas, né? É casa pra caralho. Entende? É um monstro, né? Um monstro. Eu, particularmente, a divisão eu acho horrível que era, né? Mas... Ele quis assim. Gosto nipônico. Né? E aí, como é que foi pra chegar no banheiro certo? Não, então, o que aconteceu? Aí a gente estava fazendo os exames, aí os investigadores levantaram o seguinte, que a gente dava para fazer os exames sempre negativo. Aí os investigadores, olha, o colchão da cama dela é novo, que ela trocou. Caralho, que olho, mano. Sabe? Não, os investigadores, não, né, mas levantaram. Que olho deles, né? Não, mas os caras começam a conversar com todo mundo, e aí levantaram o seguinte, que ela tinha dado o colchão dela para uma funcionária dela.
que morava, Hospital do Boimirim é ponto de referência. Nossa, então é longe. Longe pra dedéu. Aí a gente, ela matou o cara no colchão, E doou o colchão. né? Deu uma limpada e doou o colchão, botou um colchão novo lá. Fomos lá e catamos a casa dessa mulher, no fim do mundo. E Reviraram o colchão. preparei lá o luminol, vai dar bingo aqui, né? Botei aquela frustração, negativo. Mó viagem Puta perdida. que pariu, meu, que inferno, meu. Aquele, sabe aquela... Né, aquela falhada assim, errou. naquela hora assim, imprescindível, sabe? Você foi confiante, né? Não, tá todo mundo, vai bingar, vai bingar. Aí você foi da segunda pra terça. Na terça-feira, eu e a fotógrafa Thelma fomos lá no DHPP conversar com o delegado. Olha, a gente tem que voltar na casa. Mas você não fez o luminol? A gente fez no pavimento de cima, tem que fazer o de baixo. Né? Então foi uma insistência de vocês ali também. Tanto é que a suspeita já estava em cima da Elise, que ela, quando a gente estava fazendo na segunda-feira à noite, a gente foi atrás do colchão e a Elise já ficou presa, já tinha conseguido uma temporária para ela. Para gente ver como estava já avançada a investigação. E então, aí marcamos, na quarta-feira que ela foi chamada, buscada onde ela estava detida, estava presa, o delegado fala que a gente vai voltar para fazer luminol na parte de baixo. O que ela faz? Ela confessa. Porque saber o que vocês acharam. E depois outra, que quando você confessa um crime que está em fase de investigação, você tem um benefício, que a tua pena é reduzida. Ah, é? Porque tipo, você colaborou. Você com a colaborou justiça. com a justiça. Então ela colaborou com a justiça para ter um benefício. Mas esse benefício é grande? Não sei te explicar. Faz Não uma sei. Mas qual que é o benefício pra quem tá se estrupiando, irmão? É verdade. É. Verdade. Entende? Eu não sei te dizer assim qual é o tempo que a. Imagina, Um almoço melhor na cadeia já. faz uma tipo diferença. isso, você sabe que você cometeu o crime. Aí o tal perito foda falando assim, irmão, não vai lá pra baixo. Você tá sabe. fudido. Aí você fala assim, irmão, nem que eu tire menos 3 dias. Tá Boa, bom, vamos filho. ver. 3 dias, qualquer instante lá dentro Nossa. tá valendo. Imagina com você com. Tá, enfim. Aí ela confessou. Ela confessou. Então nós fomos na quarta-feira à noite, nós fizemos a reprodução simulada. Mas você acha que ela confessou do jeito que o crime aconteceu mesmo? Não. Ou vocês Não, tiveram que ir ela, lá? não, ela é uma mentirosa do caralho. Ela falou Sério? que É. ele caiu na faca dela. Não, mas quer ver, ó? É a história dela, tá? Ela chegou de viagem, dispensou a babá. Isso aí acontecia de vez em quando, não foi a primeira vez, né? Que ela dispensasse a babá, que ela não cuidava da criança, né? Tinha babá 24 horas. Entendi. E então ela dispensou a babá, pediram uma pizza. E quando eles estavam conversando, comendo a pizza, então ela fala pra ele que ela tinha contratado um detetive particular. E descobriu a traição dele. Não tinha já documentado, que ela sabia, estava tudo documentado a traição dele. Que aí ele se exalta, dá um tapa na cara dela, que ela nunca tinha levado tapa na cara, né? Quando é uma mulher da vida que nunca tomou um tapa na cara. Entendi. Né? E aí ela saiu da mesa, foi até a outra sala, pegou uma arma, se deslocou até o acesso a uma copa que tinha, e ele veio esbravejando, xingando, papapá, da filha, que ele ia separar porque ela não ia ficar com a filha, porque ela... botando ela embaixo do cu do cachorro. E ela pegou e atirou nele. Tá. Essa história dela. Que ela atirou nele, medido, pela orientação dela, 1,92 m de distância, entre a boca do cano e a posição que o Marcos estava. Então é um tiro a queima-roupa. Não, quase 2 metros. 1,92 m. Eu pensava que ia ter, tipo assim, 2 metros ainda era um tiro a queima-roupa perto. Não. O que é considerado um tiro a queima-roupa? Daqui no Mítico? Daqui onde eu tô no Mítico? Você com o braço esticado. Ah, eu com o braço... Então, é bem próximo bem mesmo. próximo. Que o tiro, queima-roupa, o que acontece? Quando você está muito próximo, 2 até 5 centímetros, Caralho, é muito próximo. a chama
que sai, Queima a roupa. queima a roupa. Tá. E literalmente, então é chamado queima-roupa por isso. Então é um tiro Muito próximo. muito próximo. Mas mesmo assim, um tiro de quase 2 metros ainda é um tiro próximo. Pô. Próximo, mas ele não deixa vestígios no alvo. Porque você tem assim, ó. Você tem um tiro encostado, tem uma característica. O tiro Queima a roupa. até uns 5 centímetros, queima a roupa. Você tem um tiro até de 15, 20 centímetros. Esfumaçamento. O que é esfumaçamento? A fumaça da queima, o pessoal fala pólvora, mas na verdade é um produto químico, que esse a gente chama Vai de manchar a pele da propelente, vítima, assim. é fuligem. Né? Pó mesmo. Que se você passar um pano úmido, sai. Tá. Então é fuligem. Até uns 30 centímetros é o que a gente chama de zona de tatuagem. O que é essa zona de tatuagem? A pólvora, ela não queima toda de uma forma instantânea. Então você pega um grânulos, tá? Vai queimando, pega na pele e fica de uma forma subcutânea, abaixo da pele ele queimando. E vai ficar uma marca, um pontinho. Por que zona de tatuagem? Porque esse pontinho queimado, ele não sai por causa da vida. Tatua É como a se pele da fosse uma pessoa. tatuagem. Então, por se isso- você chega e vê e fala, foi de 30 centímetros. exatamente. Entendi. E aí você tem o seguinte, vamos dizer, tudo é um cone, né? Imagina um cone. Mais longe o cone vai abrindo. Uhum. Se você estiver mais perto, esse cone vai ficando menor. Sim. A marca que ele tinha na cabeça, de zona de tatuagem, era mais ou menos desse tamanho. Então você acredita que 15 centímetros, no máximo 20 centímetros. Isso vamos falando de arma curta, né? Não estamos fazendo de fuzil, de pistola, revólver, alguma coisa Então assim. meio que a tese que ela falou que atirou a 2 metros dele, meio que Não. caiu ali. Meio não, caiu que não tem como. É impossível. Não tem... É impossível. O que a perícia... O que rolou? Tá, então, quer ver? Isso aí é a versão dela. Aham. Tá? Aí você examina o seguinte: tem uma filmagem que ele desceu para pegar a pizza. Ele tá dando pontapé nas paredes do elevador. Tá puto. Ah, ele já tá chutando os elevadores. Já tá chutando o elevador. Então já tinha Nem- rolado alguma coisa. Exatamente. Porque ninguém sobe o elevador dando chute nas paredes. Né? Sim. Né? Sim. A não ser que tenha acontecido alguma coisa. Então a briga já tinha acontecido. Quando ele desceu, ela já foi pegar a arma. Exatamente. Aí o que acontece? Imagina você chegando em casa com uma pizza. Você entra assim? Ou você entra cuidando da pizza, cuidando da maçaneta, abrindo a porta? Eu entro cuidando da pizza. certo. É assim, a tua cabeça vai dar assim, né? Você entra de cabeça baixa, né? Exatamente. Acho que todo lugar que a gente faz assim. Sim, é normal, é um procedimento normal. Quando ela fala, na versão dela, que ela fala que ela tirou a quase 2 metros, 1,92 m, eu pergunto, o que você viu nos olhos dele? No momento que ele Já vinha, sabendo, né, Saladinha? eu vi a raiva. Na hora que você atirou, o que você viu nos olhos dele? Ódio. O tiro foi, vamos botar, legista, escreve, da frente para trás. Quem atirou tava na frente Tá? dele. Entrou aqui assim, ó, da frente para trás. Tava mais De alto? cima para baixo Ah, entendi. e da esquerda para direita. Você olhando nos meus olhos, como é que se dá um tiro com esse ângulo? Não tem como. A 2 metros. Fala, e aí, malandro? Assim, Nem a 2 metros, nem assim. Tem que estar... Nossa, tem que estar no... em cima de uma mesa. no bilhar. Impossível. Impossível. Agora, vamos dizer, eu não consigo provar. Por que não consegue provar? Porque o que acontece? Na posição que ela disse que atirou, foi dado com o luminol uns vestígios que aparentemente sangue no local. Só que não deu resultado positivo. Mas pelo luminol deu uma reação. No mesmo local onde ela poderia ter atirado nele, ele entrando na casa. Entendi. Então não consigo provar tecnicamente
que ela atirou nele naquela forma. Então, tecnicamente. Mas muito provavelmente, assim que ele abriu a porta, ele tomou tiro. Exatamente. Ela estava esperando ele. Foi Porque, na- tipo, pelo que você falou, se foi de um lado pro outro, meio que você entra de lado aqui, É, né? mas você entra, mas você vai virar, mas você entra de cabeça baixa. Só que eu não consigo provar tecnicamente desse disparo, uma posição... Olha, na minha opinião, foi essa situação. Tá. Eu consigo dizer o seguinte, o que ela está falando é mentira. Isso eu consigo provar, tecnicamente. Mas eu não consigo provar tecnicamente a minha opinião. Tá, entendi. Entendi. Você consegue falar assim, o que ela falou é mentira, mas eu Sim. não consigo provar que o que eu falei é 100% verdade. Exatamente. Tá. Então é que nem quando eu fui numa audiência de instrução, que antes de acontecer de ir para o júri popular, tem uma audiência que é chamada audiência de instrução, né? Então, onde o juiz vai ver os fatos e vai ver se esse crime vai para júri popular. Então, o promotor me dá o laudo do legista, com a versão dela na reprodução simulada. Aí o promotor me pergunta, isso aqui é possível? Eu digo que não, é impossível. Pelo que o laudo do legista está dizendo, é impossível que isso aí aconteça da forma que ela está dizendo. Aí o promotor me pergunta, tá, mas e aí, o que aconteceu? Não sei. O que eu posso afirmar é que ela está mentindo. Isso eu posso É afirmar. a única coisa que eu posso afirmar. Tá? Agora, da forma como aconteceu exatamente, eu não tenho prova. Entende? Porque tecnicamente você. É aquela assim, olha, eu digo que é isso, mas tecnicamente não tenho como sustentar a minha opinião. Eu vi nesse caso, você pode me confirmar se é verdade, que ele ainda estava vivo quando ela vai começar a mutilar ele. Uhum. Que ele ainda estava vivo. É que fica o seguinte, foi uma dúvida que a defesa conseguiu, porque ela estava sendo uma qualificadora, seria meio cruel. Se ela cortar o pescoço dele, porque o que acontece? Corta o pescoço, a pessoa respirando, o sangue vai para as vias respiratórias. Só vai se estiver respirando, tá? Porque puxa, né? Não puxa, porque senão ela não vai para a via respiratória, vai para outro lugar, mas não no pulmão, assim, não vai. Aí por uma manobra da defesa, eles pediram o seguinte, ele poderia estar com morte cerebral pelos órgãos que foram atingidos no disparo, poderia. Então o júri popular acreditou que ele estava com morte cerebral. Se ele está com morte cerebral, ele não sentiu nada. Entendi. Então não foi meio cruel, porque a pessoa sente. Então ela responde por um outro crime, pelo que a gente fala de vilipêndio de cadáver, que é você judiar de algum cadáver. Entende? Picar, chutar, quebrar. Mas isso não foi considerado cruel? Não, porque ele já estava morto, não estava sentindo nada. É uma celeuma, entende? Isso aí é uma coisa de interpretação. A pessoa chega assim, a morte cerebral, a pessoa está morta? Tá. Não. Não. Não? Ou tá? Ah, caramba. Mas ela não tá sentindo. Exatamente. Ela respira, mas não... Tem um atestado de óbito? Não tem, né? Não. Então, Tá tecnicamente, já está viva. Então, é uma questão de interpretação. Então, entendi. Então, ele estava vivo, mas se ele tivesse com morte cerebral, ele não sentiu. Então, não dá pra encaixar ela naquele crime, né? Não foi um crime meio cruel, porque ele não sentiu nada. Tá. Ele já estava com uma morte cerebral. Entendeu? Mas aí, não, eu quero saber assim, por exemplo, porque aí vocês vão analisando, né? Você fala assim, pô, ela atirou na cabeça dele, aí levou ele até o banheiro e mutilou ele. Isso não isso não agrava mais ela, porque tipo, ela pode ser considerada uma pessoa muito perigosa, porque tipo, ela teve a frieza de depois de morto. Não, tudo bem. Aí o que acontece? Cada um tem sua participação. Sim. Eu posso falar que ela é louca?
Eu Não. não sou psicólogo, Você não tem Eu não laudo sou- disso, né? eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu não sou habilitado para isso. A sua habilitação Então, é ali na perícia. Exatamente, eu não sou habilitado. Se eu fosse psicólogo, eu poderia traçar um perfil. Se eu fosse psiquiatra, eu poderia traçar um perfil. Então, quando o pessoal me pergunta, e ela como é que é? Eu disse, olha, eu acredito que ela tem algum distúrbio. Porque você matar uma pessoa que você conviveu com não sei quantos anos, que era o amor da tua vida, que não sei o que você convive e dorme junto, de repente virar um inimigo, e mesmo que seja um inimigo, é difícil você cortar. Ela fez tudo isso e a filha tava lá no Tava lá apartamento. dormindo, tava no apartamento, tava dormindo. Que neném, né? A galera ouviu o tiro do prédio? O que fica é o seguinte: no andar, quando você desce, como era a cobertura virou uma só, Uhum. só seria o elevador e a porta do apartamento. A pistola é uma pistola 380, não é uma coisa tão barulhenta. Aí você ouve um pau. Vai te chamar a atenção? Não. É estranho. Não, mas você vai sair na rua, querer saber o que foi, se foi no vizinho, se foi na frente. É um estalo, caiu alguma coisa no chão. Não, mesmo você não sabe se foi uma moto que passou lá embaixo. Não te chama a atenção, claro. Você vê pá, 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 pá. Tudo bem. Agora você vê um estampido aí. Você sabe pra ver na rua o que foi? Não. Não é nada. Direto escuta ainda. Então, isso é tiro? Às vezes a gente fica, será que foi tiro? Isso? Então, mas ninguém dá bola. Uhum. Entende? Então foi um disparo. E aí tem o lance que ela pega o corpo, né? E ela tenta voltar pra cidade dela com o corpo, né? Tipo, sei lá, ir pra longe. Fica o seguinte, aí segundo ela, né? Segundo a história dela. Ah, não dá pra comprovar Ah. isso. O problema fica o seguinte, ela estava com o corpo ou não estava com o corpo? Essa situação. Segundo a versão dela, ela estava com o corpo indo para o Paraná. A um ponto, sei lá, da estrada, que ela não se recorda, ela resolveu voltar. Se sabe que ela teve nessa estrada, Fala que ela foi parada. porque né? foi parada e estava com documentação atrasada, alguma coisa assim. Agora, ela estava com o corpo? Não estava com o corpo? Não consegue afirmar, né? Não dá para afirmar. Isso é a história dela. O que se sabe é o seguinte: se for passar pelo legista, médico legista, ele fala que teve parte do corpo que passou por algum processo de conservação. Tipo, Fechado. Guardou em algum lugar. uma geladeira. Tá? Isso aí no laudo do legista. Qualquer um pode ir lá e olhar. Que isso, cara? Não fui eu que disse. Foi o cara que estudou pra isso. Então a gente tem que... Entendi. Tá. Entendi o que pode... Agora você imagina o seguinte: os pedaços do corpo foram descartados ao longo, se não me engano, de 2,5 km. Joga aqui, assim, né? Aí falam, por que você fez isso? Ah, porque eu via barulho na casa e aí na casa perto, né? Na estradinha. E então, né? Agora, então você imagina o seguinte: você para um carro, Sim. desce, abre a porta traseira, pega uma mala, abre a mala, pega um pedaço, joga, não é pra dentro da fora da estrada, é do lado da estrada. Falaram que tava muito visível onde ela deixou. Exatamente. Onde foi deixada. né? Então, aí vamos supor o seguinte, que ela ouviu um barulho numa casa, cachorro latindo. Você vai andar 200 metros? Você vai rodar Vai embora. para 10 quilômetros, né? Sim. Então, agora, essa é a narrativa dela. Agora, vamos jogar por um outro lado, que a gente não consegue provar, tá? Mas vamos jogar um veneno nisso aí. Ela andando do carro devagarzinho, e alguém no banco de trás, despejando. Abre a mala, pega o corpo, a janela, o vidro aberto, joga, cai do lado da estrada. Vambora. Não, ele nem para. Não para o carro. Qual que eu diria que é o mais compatível, teoricamente, para nós? O do carro. Esse aí. Né? Eu leigo sem as informações e consigo acreditar mais nessa, porque pra mim faz mais sentido na minha cabeça. Então ela teve um comparsa?
Não dá pra provar. O médico legista, né, vamos jogar porque ele fala o seguinte, que algumas secções foram realizadas por pessoa que tinha conhecimento técnico. E outras lesões foram realizadas por pessoas que não tinham conhecimento técnico. Então tinha E uma seria diferença. pelo menos de corte. 2 pessoas. Exatamente. Mano. Então, quer dizer, por que pelo menos 2? Que ele não sabe, ele não pode dizer se tem 3 ou 4. Tá. 2 pela